capítulo 19. A gente vai ler a partir do verso 4 em diante. Na verdade, do verso 3. A partir do versículo 3 a gente lê e a gente dá início aí à pregação. Bem? Bom, diz assim: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome, Senhor. O Seu nome seja exaltado nessa manhã. Te louvamos e glorificamos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em volta da Tua Palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem a comunicar aos nossos corações. Que o Senhor encontre, faça dos nossos corações, melhor dizendo, uma terra fértil, Pai, para a Tua Palavra, que ela possa encontrar esse solo e florescer em nossas vidas, Pai. Que nessa manhã o Senhor possa comunicar aos nossos corações e nos vivificar, para a honra e glória do Teu nome. É que oramos, te pedimos e agradecemos. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Então aqui a gente está dando prosseguimento aí na história de Israel, né, e na história de Deus se relacionando com o povo. A gente viu com o Tiago na semana passada, Deus fazendo aliança ali com os patriarcas, né, Abraão, Isaac, Jacó, e agora nós vamos continuar caminhando nessa história, né? O Deus que fez aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, se manteve fiel na sua aliança, e agora ele pega os descendentes de Jacó e deles faz um povo. E é essa caminhada aqui que a gente vai pegar. Deus tira o povo de Israel do Egito, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante, então não vou entrar nos pormenores dessa parte da história, mas Deus tira o povo de Israel do Egito, liberta eles da escravidão do Egito, e agora ele está caminhando com o povo há cerca de 3 meses no deserto. E eles param ao pé do Monte Sinai. E ali Deus começa a tratar com eles de algo específico, porque afinal de contas, como a gente viu, Deus é um Deus de pactos, é um Deus de aliança. Ele fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e agora os descendentes de Abraão, ele pega e faz uma aliança com eles também. E aí, esse texto que nós lemos é, vamos dizer assim, pontapé inicial da aliança de Deus com o povo de Israel. São as primeiras palavras que ele traz para o povo para iniciar ali o firmamento dessa aliança, que vai ser concluído lá no capítulo 24. Mas então, digamos que seriam os primeiros termos da aliança, assim, o pacto cru como ele está nessas palavras do Senhor Deus ao povo de Israel. Que ele convoca o povo para poder se chegar a ele, e aí eu gostaria de que a gente observasse algumas coisas. A primeira delas é o seguinte, no verso 4 aí, Deus fala, né, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. O que Deus está querendo dizer com isso? E o que a gente pode tirar disso? É que o passo inicial nesse relacionamento de aliança com o povo foi iniciado por Deus. Deus sempre inicia o relacionamento. A gente viu isso na narrativa da criação. Deus cria todo o universo, faz o homem e se achega ao homem. A gente viu isso quando Deus chama Noé, porque ele iria enviar águas, então ele vai de encontro a Noé, chama Noé, seleciona Noé de dentre os homens, anuncia aquilo que ele irá fazer. Ele faz a mesma coisa com Abraão, chama Abraão falando, eu vou te dar uma terra,
vai lá, você vai ter uma descendência, sua descendência vai ser numerosa, então vem se relacionar comigo. E assim ele faz com Isaac, com Jacó, e agora ele está fazendo com o povo novamente. E ele está enfatizando isso. Então, olha, eu dei o primeiro passo nessa relação. O que eu fiz? Eu tirei vocês do Egito como uma águia, né? Te levei sob minhas asas para vocês se achegarem a mim. Então, Deus evidenciando assim, que esse relacionamento ele se inicia com a minha ação. Ele não depende da ação de vocês, não depende da iniciativa de vocês, mas da minha ação. E no verso 5, a gente vê outros dois pontos, que é o quê? Primeiro, a condição especial que Israel tem diante dos outros povos, diante de Deus. Porque, olha só, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Ou seja, dentre todos os povos do mundo, de todas as tribos, nações, Deus selecionou aquele povo para ser propriedade exclusiva dele. Ter um relacionamento especial com ele. Então ele está enfatizando essa condição especial que ele está concedendo a esse povo diante dos demais povos. E não só isso. Ele está comunicando a eles o quê? Que a manutenção desse relacionamento dependeria da obediência deles. E aí é um ponto bem importante para a gente aqui, porque toda aliança ela vai ser firmada a partir disso aqui. Tudo que acontece no restante da história de Israel, no firmamento da aliança, tem tudo a ver com essas palavras de Deus aqui nesses versículos. Por quê? Porque a aliança ela não está firmada na obediência do povo. Está firmada na palavra e na iniciativa de Deus. Mas a manutenção do relacionamento, porque é um relacionamento. Se é um relacionamento, é uma via de mão dupla. Então, Deus está dizendo o seguinte, eu estou aqui, eu prometi uma descendência para Abraão, vocês são a descendência de Abraão. Eu prometi uma terra para Abraão, eu vou levar vocês a essa terra. Eu prometi que por meio de Abraão, todos os povos seriam abençoados. Então eu quero fazer de vocês uma nação santa, um reino de sacerdotes, para que eu possa abençoar as outras nações também. Mas isso vai depender da obediência de vocês. Então, ou seja, eu sou fiel na minha parte, mas para que determinadas coisas aconteçam, eu preciso que vocês cumpram a parte de vocês. É isso que Deus está comunicando ao povo. Então a manutenção do relacionamento dependeria da obediência do povo. E aí, eu já dei um spoiler, mas o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar para a gente aqui nessa manhã é que a aliança de Deus com o povo, ela nos apresenta o caráter de Deus e, consequentemente, vai apresentar o nosso caráter. A gente vai ver isso mais adiante, vai evidenciar quem nós somos diante de Deus. Mas, antes de tudo, a aliança de Deus com o povo, ela mostra quem é Deus, o caráter de Deus. E Deus é um Deus fiel. Fiel ao quê? A sua palavra. Ele prometeu um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ele selecionou um povo, chamou Noé, fez uma aliança com Noé, disse que não destruiria o mundo com água, tanto é que a gente está aqui até hoje, porque ele está sendo fiel à sua palavra. Ele chamou Abraão, prometeu descendentes a Abraão, falou que a descendência dele seria numerosa como a areia do mar, da praia, né? A gente está aqui lendo o relato de como Deus chamou esse povo, a descendência de Abraão, que cresceu, né? Primeiro, veio um filho da promessa, Isaac. Mas olha que interessante, se você voltar a sua Bíblia aí, ler lá o livro de Gênesis, você vai ver que Abraão teve Isaac, teve Ismael e ainda teve uma segunda esposa depois de Sara, que é Quetura. E ele teve filhos com ela também. Olha que interessante. De certo modo, Deus está abençoando Abraão, cumprindo a palavra dele. E agora a gente vê Deus dando prosseguimento na sua promessa a Abraão e na sua promessa a Adão também e a todas as outras alianças, porque cada uma das alianças que Deus foi fazendo estão ligadas à aliança maior que ele tem com a humanidade, que é uma aliança de graça, e a gente vai chegar até esse ponto. Mas, antes de tudo, toda vez que Deus chama o povo para se relacionar com ele e criar uma aliança, a primeira coisa que fica evidente é que Deus é fiel. Fiel o quê? A sua palavra. Então todo o relacionamento nosso, do povo de Israel
e de qualquer outro cristão espalhado pelo mundo depende única e exclusivamente da fidelidade de Deus à sua palavra. E isso é fundamental para a gente entender a narrativa bíblica, que Deus é um Deus fiel, mas também que é um Deus santo, justo, amoroso, mas que Ele não toma como inocente o culpado. Então, toda a aliança de Deus vai girar em torno de quem Deus é, dos seus atributos. E diante de quem Deus é, a gente tem a revelação de quem nós somos. E isso é interessante, isso é muito interessante, por quê? Porque logo em seguida de Deus começar a levantar aqui sua aliança com o povo, né, e a gente vê que o povo dá uma resposta positiva, não, tudo que o Senhor nos pedir nós faremos, né? Ele então começa o quê? A levantar as obrigações, ou a parte do povo na aliança. E é interessante porque a narrativa de Êxodo, ela vai dizer que as obrigações do povo se dividiam em duas obrigações distintas. A primeira eram os 10 mandamentos, que não são leis, tá? São mandamentos, é diferente, porque a lei ela prescreve punição. Existe uma punição para você quebrar ela, caso você quebre ela. E os mandamentos não, são obrigações que o povo teria que ter, teria que cumprir. E isso é interessante, porque se a gente vai lá em Êxodo 20, verso 1 ao 17, vamos ler o texto aqui, a gente vai ver os 10 mandamentos. E aí a gente vai entender por que é importante a gente meditar nos 10 mandamentos e por que eles são as principais obrigações da lei. Porque os 10 mandamentos vão falar do caráter de Deus, e diante do caráter de Deus e quem Deus é, vai nos revelar o nosso pecado, a nossa condição diante de Deus, de pessoas que não conseguem cumprir a palavra dele. E aí vamos ler lá Êxodo 20, verso 1 ao 17. Diz o seguinte, e aí a gente vê o padrão de Deus se repetindo novamente. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Ou seja, Deus sempre, quando Ele tem um pacto a fazer com o povo, Ele sempre se apresenta por aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez ou fará para o povo. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, Jacó, e tem sido assim com o povo, e é assim conosco também. O Evangelho é isso, a gente chega anunciando aqui a boa notícia daquilo que Deus fez. Então assim nós somos inseridos na aliança de Deus, porque a aliança de Deus depende exclusivamente daquilo que Deus é e faz. Então a gente vê aí no verso 3, Deus então falando para o povo o que Ele espera deles. Olha, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o teu servo, nem sua serva. Nem o seu boi, nem o seu jumento. Nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Olha que interessante, irmãos. A aliança de Deus com o seu povo é firmada nessas 10 obrigações, nesses 10 mandamentos. As principais regras que o povo deveria obedecer da aliança estão aqui presentes nos 10 mandamentos. E é interessante, porque se a gente parar para analisar os mandamentos,
um por um, a gente vai perceber que eles dizem respeito a quem Deus é e quem nós somos. Por quê? Olha só. Deus diz o seguinte assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. O que isso quer afirmar? Que só Deus é o único Deus verdadeiro. O único Deus que merece ser adorado. E isso diz respeito ao que de nós? Que nós somos idólatras. Nós temos a capacidade de adorar mais de um Deus. É isso que Deus está comunicando ao povo. Ó, vocês têm capacidade de adorar vários deuses. Então aqui, ó, a minha lei diz isso aqui, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque eu sou o único Deus que merece ser adorado. O segundo mandamento, por exemplo, a gente poderia pensar o seguinte, porque ele diz respeito ao quê? A nossa incapacidade de assimilar toda a grandeza de Deus, quem Deus é. Nós não conseguimos absorver e nem temos noção de como Deus é na sua forma material, vamos dizer assim. Por quê? Porque a palavra afirma que Deus é espírito. Então fazer uma representação visual de quem Deus é seria limitar a pessoa de Deus. E ele está dizendo o seguinte, olha, vocês não são capazes, não existe nada na criação que seja capaz de comunicar toda a verdade a respeito de quem eu sou. Então não façam representações visuais de mim, porque eu não cabo na sua capacidade intelectual, na sua habilidade de artífice, na capacidade da sua mão. Então não façam isso. Isso é idolatria, isso é você me esvaziar de quem eu realmente sou. É isso que Deus está comunicando ao povo. E o que a gente tem a capacidade de fazer? Reduzir Deus a um ídolo. A um meio para a gente obter alguma coisa, a uma forma de alcançar sucesso, ou às vezes a gente é arrogante em achar que sabe tudo a respeito de Deus, que olha só o quanto eu sou inteligente, olha como eu domino teologia tal e coisa assim assado. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, não façam representações visuais de mim. E outra, não haja no meu nome, porque usando o meu nome de qualquer forma. Por quê? Porque o meu nome tem autoridade. O que eu falo se cumpre, a minha palavra se realiza. Então aquilo que eu digo vai acontecer. Se eu prometi algo, aquilo lá vai acontecer. A minha palavra ela vai e ela não volta para mim enquanto ela não realiza aquilo que eu desejo, que eu propus para ela. Então você usar meu nome em vão é você realmente esvaziar a autoridade da minha palavra, do meu nome. Você está profanando o meu nome toda vez que você usa meu nome em vão. E o que a gente tem a capacidade de fazer? De usar o nome de Deus em vão. Porque Deus não quer isso, porque Deus não aprova isso, porque Deus não isso, porque Deus aquilo outro. Será mesmo? Ou será que você está sendo arrogante, presunçoso em falar no nome de Deus? E a gente poderia seguir aqui cada um dos mandamentos, falar, por exemplo, do dia do Senhor, porque a gente deve guardar o dia do Senhor, porque Deus tem prazer naquilo que Ele faz e descansa na obra das suas mãos. É por isso que a gente tem que descansar também. Por quê? Porque Deus proveu tudo para a humanidade. E Ele disse que era muito bom quando Ele terminou de criar. E aí a gente, o que a gente tem capacidade? De ser ou preguiçoso, não trabalhar, e aí negligencia o próprio caráter de Deus, que a todo momento está operando, trabalhando e agindo no mundo. E a gente pode se tornar preguiçoso. Ou o que a gente pode fazer? Desdenhar do cuidado de Deus e falar assim, eu preciso trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Por quê? Porque você não confia no cuidado de Deus e não consegue descansar. Então olha só como os 10 mandamentos, eles vão confrontando a nossa percepção da realidade, e não só da realidade, mas de quem Deus é e de quem nós somos. Só que, às vezes eu falando assim, a gente pode pensar o quê? Não, Everton, ok, entendo, eu já compreendi isso, o povo de Israel errou. Mas isso aqui é o que nós somos. Quando eu enfatizo isso aqui a respeito dos 10 mandamentos, da aliança do Senhor com o seu povo, que visa a transformação do nosso caráter, da nossa moralidade, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente deseja, às vezes a gente tem a mania de diminuir essas coisas, achar que esse não é tudo isso. Por quê? Porque o que na verdade atrai os nossos corações e atrai o coração, por exemplo, do povo de Israel,
é a coisa estrondosa, é aquilo que chama a atenção. Olha que interessante a narrativa aqui. Deus acabou de dar os 10 mandamentos. Ao narrador de Êxodo, ele conta que o povo ficou assim, admirado com o quê? Os sons das trombetas, o monte fumegando, os relâmpagos e os trovões, a ponto deles falar assim, não, a gente está com medo de Deus, e fala com ele lá, Moisés, e deixa a gente aqui, fala você com Deus, Deus fala com você, aí você comunica para nós tudo aquilo que Deus está falando, mas deixa Deus só falando com você. E às vezes a gente pensa assim também, a gente age assim, tipo assim, a gente só fica maravilhado com aquilo que é grande, com aquilo que é espantoso e tal, e não tem a capacidade de olhar para as nossas ações do dia a dia, para o modo com o qual a gente tem enxergado a vida, agido diante de Deus, e falar assim, ó, será que a minha vida está de acordo com o caráter de quem Deus é? O Deus Santo que se revelou no monte lá, com fogo, com relâmpagos e trovões, ele é santo, ele apresenta o seu caráter aqui nos 10 mandamentos, não no fogo, não no relâmpago que assustam, e é para assustar mesmo. Moisés vai falar que era isso mesmo que Deus queria, que eles ficassem em temor para que eles não pecassem, mas não era o monte fumegando, não era a fumaça escura, não era os trovões, os relâmpagos, a voz de Deus como um trovão, não. O que Deus queria é que eles olhassem para a lei dele e falassem assim, ó, a gente está lascado. Por quê? Porque eu não consigo fazer isso. Mas não, o povo se impressionou com o monte, mas não se impressionou com as palavras que Deus estava comunicando. Tanto é que se a gente prossegue aqui na leitura, a gente vai ver que Deus começa a comunicar um tanto de leis ao povo. A primeira lei dela, e aqui é fundamental, porque o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim, e o segundo é não farás imagem de escultura. A primeira lei é a lei do altar, sobre os altares, que diz respeito ao quê? A como Deus quer ser adorado. E isso é fundamental, porque Deus está comunicando, olha, é assim que eu quero que vocês me adorem, é assim que eu quero que vocês vivam diante de mim. E o povo não está percebendo que quando Deus está comunicando isso, Ele está dizendo a respeito da incapacidade deles de se manterem fiel a Deus. Eles não perceberam isso, a ponto de que eles continuaram, não, é isso mesmo, Senhor, a gente está de acordo, a gente vai fazer tudo que o Senhor prometeu. Se a gente vai lá no capítulo 24 de Êxodo, a gente vai ver Deus reafirmando a sua aliança com o povo, a aliança ali sendo estabelecida em tábuas de pedra e tal. Então que o povo concorda, apresenta ofertas para a construção do tabernáculo. E ok, está tudo caminhando bonito, certo? Então a gente vai ali vendo a narrativa de Gênesis prosseguindo, e Deus o quê? Mostrando para Moisés, olha, eu quero habitar no meio desse povo. Vocês serão um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então, já que é assim, vocês vão construir para mim um tabernáculo, um lugar onde eu possa habitar no meio de vocês. Conforme a minha nuvem caminhar, vocês desmontarão esse tabernáculo, conduzirão ele. Na hora que a minha nuvem parar, vocês constroem novamente o tabernáculo, porque onde vocês forem, eu estarei com vocês. É isso que Deus está querendo comunicar ao povo também. Onde eu sou fiel a vocês, estarei com vocês a todo tempo. Então ele passa várias instruções, a gente vê aí os capítulos de 24 até o 31, Deus só dando instruções de como deveria ser construído o tabernáculo. Só que o que acontece? Nesse meio tempo em que Deus está dando essas instruções para Moisés, passa 40 dias. A Bíblia vai dizer que passam 40 dias e 40 noites. Moisés ficou lá no monte, 40 dias e 40 noites, recebendo instrução de Deus sobre como ele deveria construir esse tabernáculo para que Deus fosse adorado no meio do povo. E aí olha que interessante. No capítulo 32, o que a Bíblia nos conta? Que enquanto Moisés está lá, o povo resolve construir um bezerro de ouro. O povo pede a Arão, sacerdote, que, ó, Arão, sei que é o representante que ficou aí, ó, constrói para nós um bezerro aqui, ó, constrói para mim, constrói para nós algo para a gente adorar aqui, para a gente poder cultuar, prestar culto, porque Moisés sumiu,
tem 40 dias que ele está lá e não volta, e eu acho que deu ruim para ele e tal, mas a gente precisa adorar a Deus. Ou seja, não adiantou de nada toda aquela experiência de fogo, de estrondosa e tal, onde a gente vê relâmpagos e tudo mais, porque a lei que foi comunicada para eles, eles deixaram de lado. Os mandamentos estavam lá e o primeiro é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E a primeira lei que é dada é acerca de como Deus deve ser adorado. E aí o povo, o que eles fazem? Aplicam aquilo a um outro Deus, a uma imagem de bezerro. Tanto é que Deus é duro nas suas palavras com Moisés. Olha só, no verso 7 do capítulo 32. Não precisa abrir, vou ler para vocês. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Ou seja, deram a um Deus falso, construído pelas mãos humanas, a glória que era exclusivamente de Deus Pai, Criador. Aquele que tirou eles da escravidão do Egito e que provou sustentá-los no deserto, mandando o maná do céu, fazendo brotar água da rocha. Esse Deus que foi fiel a eles, foi fiel a Abraão, a Isaac, a Jacó, e que estava conduzindo eles a Canaã, a terra prometida, essa glória que era dele, eles deram a um Deus falso, construído por mãos humanas. E isso nos leva ao terceiro ponto, que aqui é o quê? Naturalmente o ser humano é infiel. O ser humano é infiel. Desde o momento em que Adão e Eva comeram do fruto no jardim, o ser humano tem sido infiel a Deus. Deus tem a todo momento falado, comunicado a sua vontade, se apresentado ao povo, convocado o povo para um relacionamento especial com Ele, de intimidade com Ele, e o ser humano tende em rejeitar ao Criador. Tende a dar a glória que pertence exclusivamente a Deus a outras coisas. E se a gente não vigia os nossos corações, é isso mesmo que a gente vai fazer. A gente vai entregar a outros deuses, a deuses falsos, a ídolos, aquilo que a gente deveria entregar exclusivamente a Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Então, diante desse Deus que é fiel e da sua aliança, a gente compreende que nós somos infiéis. E toda a narrativa agora, daqui em diante, de Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio e todo o Antigo Testamento, é Deus levantando gente para comunicar sua vontade ao povo e falar assim: ó, voltem para a minha aliança, voltem para aquilo que eu prometi a vocês. E Deus o tempo inteiro renovando sua aliança com o povo, e o povo se mantendo obstinado, com o coração duro, rejeitando a aliança de Deus, sendo infiel a Deus. E toda a narrativa do Antigo Testamento gira em torno disso. Mas aí, vamos voltar ao ponto inicial da nossa exposição aqui nessa manhã. Deus é fiel. Ele não nos deixou sozinhos. Ele não esqueceu da sua promessa. Ele não esqueceu das alianças que Ele estabeleceu ao longo da história. Ele é fiel à aliança dele, aquilo que Ele prometeu. E Ele não nos desamparou. Ele criou todo um sistema de leis, onde Ele era adorado no tabernáculo, depois passou no templo, e ainda assim o povo permaneceu infiel. Mas chegando um momento oportuno, aquele Deus que antes se comunicava por meio de uma sarça ardente, de um monte que fumegava, por meio de profetas, por meio de sacerdotes, por meio de reis, Ele agora passou a se comunicar conosco por meio do Filho. E novamente Ele vem anunciando a sua vontade. O Filho veio anunciando a vontade do Pai. Eis que é chegado o reino de Deus. Eis que é chegado o reino de Deus. Jesus veio anunciando a vontade de Deus, anunciando que era necessário que creiamos nele. Era Deus novamente chamando o povo para um relacionamento especial com Ele, firmado sobre uma nova aliança. E eu acho interessante, e aí eu peço vocês que abram comigo, em Hebreus capítulo 8.
toda a carta de Hebreus foi escrita para motivar os cristãos que estavam sendo perseguidos por Roma. Esses irmãos, eles estavam tendo suas casas queimadas, eles estavam sendo expulsos de suas famílias, eles estavam a todo momento com a vida deles sendo ameaçada. E eu acho fantástico que a resposta que o autor de Hebreus dá para a angústia desses irmãos que eram todo momento confrontados a abandonarem a sua fé, a largarem esse relacionamento especial com Deus, a rejeitarem o Filho de Deus, a rejeitarem Jesus Cristo, a rejeitarem essa nova aliança que Deus estabelece com o povo por meio de Jesus Cristo. Ele então dá a seguinte resposta: voltem-se para o Filho. Voltem-se para o Filho. Jesus é superior a todas as coisas. Ele fala que Jesus é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Davi, superior aos sacerdotes da aliança, como a gente viu aqui, que ela sendo estabelecida. E agora ele vem e começa a enfatizar como essa aliança que Cristo estabelece, ela é superior à antiga aliança. Leamos Hebreus 8, diz o seguinte, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, disse, eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Durante a exposição, eu tentei ao máximo deixar claro que Deus é fiel e toda a sua aliança depende única e exclusivamente da ação de Deus, e que o homem é incapaz de se manter fiel à aliança de Deus, que todo o sistema de leis, como tabernáculo e sacrifícios, só serviram realmente para evidenciar a maldade que há no nosso coração, a nossa iniquidade, a nossa incapacidade de nos voltarmos e permanecermos fiéis a Deus e a sua aliança, aquilo que Ele fez por nós. E como Deus é fiel, e como a aliança depende única e exclusivamente da palavra dEle e do seu caráter, Ele então, na pessoa do Filho, vai lá e cumpre a nossa parte na sua aliança, estabelecendo uma nova aliança que não é mais agora firmada por leis exteriores,
mas que nos permite agora uma transformação total no nosso caráter, em quem nós somos, no nosso interior. Um coração que era feito de pedra, como vai dizer Ezequiel, agora se torna um coração de carne. E Deus escreve, imprime no nosso coração, na nossa mente, os seus mandamentos. Dizer que ninguém mais precisará ensinar o seu irmão a respeito de quem Deus é, porque todos conhecerão a Deus, é Deus cumprindo em nós, por meio do seu Filho Jesus, a promessa de que por meio do descendente de Abraão ele abençoaria todas as nações. Porque a bênção maior que o ser humano pode receber na vida, e é por isso que o autor de Hebreus enfatizou a pessoa de Jesus Cristo como superior a todas as coisas, é o próprio Deus. A gente só conhece ao Pai por meio do Filho, e o conhecer ao Pai por meio do Filho é o que nos transforma no tipo de pessoa que permanece fiel a Deus. É isso que a gente deve ter e carregar nos nossos corações. Se não fosse a ação divina, se não fosse a ação de Deus, de permanecer fiel à sua palavra e de enviar o seu Filho para estabelecer por meio do Filho uma nova aliança, nós não poderíamos nos achegar a Deus Pai. Então toda a sua promessa, tudo aquilo que Ele prometeu a Adão, a Noé, a Abraão e cada um dos patriarcas teria se desfeito. Deus não teria cumprido a sua promessa, mas como Ele é fiel à sua palavra, Ele vem e realiza a obra para que a sua palavra seja cumprida e seja cumprida em nossas vidas, para que nós possamos participar dessa aliança e desse relacionamento especial com Deus. Diante disso, se você estiver assistindo aí, talvez você não tenha até hoje na sua vida participado desse relacionamento especial com Deus. Deus talvez hoje esteja te chamando para entrar nessa aliança por meio do Filho. Olhe para o Filho, olhe para Jesus Cristo, sua cruz, sua obra, sua morte e ressurreição. É Deus te convocando a um relacionamento especial com Ele, a uma aliança especial, a experimentar as bênçãos divinas. Talvez quem está aqui, quem está nos assistindo, já participe dessa aliança, mas como o povo se desviou dela. Deus te convoca, porque Ele é gracioso e misericordioso, a restaurar esse relacionamento de aliança com você. Amém. E a nós, que talvez pensemos, temos permanecido nesse relacionamento, peça a Deus graça para que a gente nunca desvie desse caminho e possa auxiliar, ajudar os nossos irmãos a permanecerem no caminho. E aqueles que estiverem vacinados, a gente possa fortalecê-los. E aqueles que nunca participaram, a gente possa convidá-los a participar desse relacionamento especial com Deus. Amém? Vamos orar para encerrar então.